igreja ganhou uma proporção muito grande, a nível de termos 600 membros ativos, eu já não conseguia mais ir com tanta constância, a igreja cresceu muito. Foi quando eu fiz uma grande besteira, Rodrigo. Eu acabei colocando pessoas para cuidar, que não tinham chamado para fazer isso, e fechei as clínicas em 2005. Não consigo mais fazer, eu vou fechar. Irmão, pior coisa é quando você fecha o que não é para fechar. É quando você sai fora da ordem cronológica de Deus. Porque esse era um chamado na minha vida. É um chamado na minha vida. Eu não faço por hobby. Uhum. É um chamado de Deus na minha vida. E aí aconteceu que 2 anos se passaram, isso aqui é muito forte. E Deus me visitou num sonho. E no sonho Deus falava para mim assim: sobe o monte e pede revestimento. Eu acordei todo suado, parecia que eu tinha acabado de tomar um banho, tremendo, minha carne tremendo. E eu pensando, falei: meu Deus, está vindo coisa pesada por aí. Passou 2 dias, eu tive o mesmo sonho. A voz no sonho falava para mim: sobe o monte 7 dias e pede revestimento. Eu comecei a subir o monte, chamei 4 pastores amigos. E nós começamos a orar no monte, na Anhanguera, em frente ao estúdio do SBT, a sede do SBT. E no 5º dia, era uma quinta-feira, eu tinha culto. E os pastores foram para minha casa e ficaram ali na minha casa. Tinha Uhum. uma mesinha de bilhar, tinha uma piscina, e eles ficaram me aguardando. Eu cheguei em casa por volta de umas 10 horas da noite, minha esposa havia preparado um lanche para eles naquele dia. Eu cheguei, troquei de roupas, vamos para o monte, vamos. Abri a geladeira, eu havia comprado uns pêssegos, Hum. bonito, rapaz, grandão. Olhei para aqueles pêssegos e disse: quando eu voltar, vou arrebentar vocês, vou comer com força. Fomos para o monte. 5 horas da manhã nós estamos voltando para casa. E tem uma rodovia no Brasil chamada Raposo Tavares. É uma rodovia muito importante. Tem a Castelo Branco, tem a Bandeirantes, tem a Anhanguera, tem a Dutra, tem a Ayrton Senna e tem essa rodovia que é a Raposo Tavares. Ela cruza, né, o estado. E nós estávamos no João 23, que era um monte próximo de Osasco, e voltando, antes de chegar na rodovia, eu percebi que havia um embrulho muito grande numa calçada. E tinha um pastor comigo, o pastor Davi Moura. Falei: pastor, para o carro. Eu não estava com o meu carro, estávamos no carro do pastor Davi. Ele parou o carro, as 4 portas ficou aberta, estava um louvor bem alto. Uhum. E uma noite muito agradável. Ô, mistério, hein? O jiu-jitsu ali, galera. Não fica ligado porque é o jiu-jitsu aqui Tá do outro forte, tá lado. tremendo tudo aqui no Tremendo estúdio, tudo. hein? Glória a Deus. E aconteceu, amados, que nós paramos o carro, as 4 portas abertas, um louvorzão bem alto e começamos a orar. E eu desfiz aquele laço que estava naquele embrulho, e quando eu abri, eu já vi logo uma folha de caderno com 32 nomes. Era uma família de orientais. E era uma obra de feitiçaria para destruir aquela família. Tinha cabeça de bode, galinha, sapo. Pensa num negócio feio, feio. Nós Vestiram. começamos a orar. Tava uma noite linda de lua cheia. De repente, fechou o tempo. A lua sumiu e começou a chover, mas uma chuva muito pesada. O clima mudou, o ambiente mudou. E nós começamos a orar. Aí você imagina, 5 camaradas falando em língua estranha, chutando cabeça de bode numa esquina. No meio do nada, passou uma viatura, rapaz. Ah. Mão pra cabeça, blitz de rotina. Perguntou se tinha arma, eu falei: tem um monte de arma dentro do carro, calibre 66, só Bíblia. Aí o policial ainda falou engraçadinho: senhor, nós estávamos ali no monte orando, estamos destruindo uma macumba aqui que era para destruir uma família e tal, nós somos pastores. Documento, daqui a pouco o policial voltou: quem que é Reginaldo Pereira da Silva? Eu falei: sou eu. O senhor está Sim. preso. Preso? Por que preso? Porque eu chutei a macumba, chutar a macumba agora no Brasil da cadeia? Não, o senhor está condenado num processo de 92, o senhor está condenado à revelia. O senhor vai ter que nos acompanhar. Eu falei: não, não tô.
Eu acabei de renovar minha habilitação, meu querido. Eu viajo o mundo inteiro pregando o evangelho. Eu nunca fui parado em lugar nenhum, aeroporto em lugar nenhum. O senhor vai ter que nos acompanhar. Não me algemaram, me respeitaram muito, me colocaram na viatura, os pastores foram acompanhando e fomos para uma delegacia chamada 75DP. Quando eu cheguei na delegacia, o delegado era meu amigo. Eu pregava muito na igreja que ele congregava, ele olhou para mim assustado. Pastor Naldinho, o que está acontecendo? Eu falei, nem eu sei, doutor. Tava num monte ali, a minha boca cheia de pó, meu joelho cheio de terra. Eu tava orando, parei para chutar uma macumba e me trouxeram preso. Ele falou para os policiais, ó, pode sair da sala, aqui é meu amigo, é pastor. Ô, vocês estão malucos, me trouxeram até café. Trouxeram café, trataram os pastores que estavam do lado de fora bem. Mas daqui a pouco o delegado voltou assustado, falou, pastor, o senhor está condenado a 15 anos e 8 meses de cadeia. Eu falei, tô não. Ele falou, tá. Eu falei, não tô não. Ele falou, tá. Eu falei, então deixa eu ir embora, doutor. Deixa eu ir embora porque eu vou no fórum amanhã com o meu advogado. Eu não sabia disso. Ele falou assim, se eu te liberar, quem vai ser preso sou eu. Já consta o senhor aqui como capturado no cupom. Então o senhor já está capturado. Eu tenho que recolher o senhor. Chamou o pessoal que estava comigo, avisou os pastores, ó, vai lá, avisa a esposa dele, pede para um advogado vir aqui e tal. Me trataram bem, me colocaram na cela. E naquele dia, antes de eu ser colocado na cela, o delegado emprestou o telefone para que eu fizesse uma ligação. E fiquei preso. Fiquei preso, me recolheram para uma cela. Ele combinou com a plantonista, que era a delegada que entraria depois dele, porque isso foi de quinta para sexta. Para que ela me deixasse ali até que a minha advogada resolvesse, porque eles achavam que eu ia ficar preso de 2 a 3 dias e eu seria colocado em liberdade, porque já fazia muitos anos o processo, né? E detalhe, faltava 30 dias para caducar. Oh, meu Deus. 30 dias depois já não deveria mais esse BO. Olha isso. Enfim, quando mudou o plantão que a delegada pediu os meus antecedentes, acabou o papel da máquina, rapaz. Ela ficou tão assustada que ela pediu a minha transferência para outro presídio, achando que eu era do PCC. Não, você é do PCC. Você deve ser de alguma facção criminosa, você devia muito à cadeia. Não, doutor, eu sou pastor, sou pai, eu cuido de adicto, eu cuido de casa de recuperação. Não, me transferiram um presídio chamado 91DP. Esse presídio é um presídio de trânsito, é uma delegacia de trânsito. Os presos mais periculosos do Brasil, que estão em penitenciárias afastadas para o interior de São Paulo, eles vêm para São Paulo nos bonde, né, que é o que carrega os presos, e são levados para essa delegacia. Ali eles permanecem até o dia da audiência. Então, exemplo, a audiência é amanhã. Depois de amanhã, eles vêm, fica ali, dali vai para a audiência, da audiência volta para o presídio de origem. Então, era um presídio cruel. A sala, eles jogaram concreto no chão e eles não desempenaram. Então, as pedras ficavam cravejadas assim no chão. Então, você mesmo com chinelo pisando no chão, doía a sola do pé. Só tinha um buraco onde saía água. Não tinha chuveiro. Então, nós usávamos garrafas para poder encher e tomar banho gelado. E ali era junto também o vaso sanitário, que nós tínhamos que encher garrafa PET com água e colocar para as ratazanas não entrar, porque entrava e mordia o pessoal dormindo. Rapaz, que Aí batalha. tinha uma mureta que dividia o banheiro da cela. Essa mureta comportava 6 pessoas sentadas, dependendo da grossura de cada um, né? Os mais fortinhos era menos. Então, alguns sentavam ali e dormia, como passarinho no puleiro e galinha no puleiro, para conseguir descansar um pouco, porque não dava para você deitar, não dava para você ficar em pé, porque incomodava demais aquelas pedras. E fora a parede, haviam chapas de aço que revestiam as paredes e o teto. Pensa num lugar tenebroso, tenebroso. Chovia, e quando chovia, entrava água. Dentro, tinha vazamentos e umedecia toda a cadeia. Os pés ficavam todo molhados. E eu fui para esse presídio. Quando eu cheguei nesse presídio, era tudo escuro, não havia iluminação. Eu ouvi alguém falar assim, é o pastor Naldinho que está aí? Falei, sou eu mesmo. Aí se aproximou de mim, perto da capa, da grade, pegava a luz do corredor. Pô, pastor,
Rapaz, você foi pregar na igreja do pastor César no ano de 95, e eu estava lá, eu aceitei Jesus. Pô, pastorzão, fiquei firme um tempão, depois desviei, rapaz, e tal. Ele estava envolvido com uma facção criminosa na época, e comigo estavam 11, todos membros de facção. E dos 11, 8 voltou para Jesus. Dos 11, 8 era desviado. Filho de pastor, missionário, pastor desviado, evangelista. 8 voltou para Jesus. Quando foi na segunda-feira, isso já era sábado. Então, ou seja, eu estava esperando o meu alvará chegar na segunda-feira. Quando foi na segunda-feira, eu estava esperando ou ir para uma penitenciária ou ir para a rua, porque eu estava condenado. Se eu estou condenado, eu não posso ficar num outro presídio que não seja uma penitenciária. O policial veio logo cedo, 6 horas da manhã, e o segundo nome a ser citado foi o meu. Citou o primeiro nome, falou o meu nome. Tô aqui, senhor. Ó, bonde para o CDP da Raposo Tavares. Bonde para o CDP da Raposo Tavares vai fazer corpo de delito e depois vai para o CDP da Raposo Tavares. Mas, senhor, eu estou condenado. O que eu vou fazer no CDP da Raposo Tavares? Vou ficar lá cozinhando até ir para uma penitenciária? Eu já estou condenado, senhor. Não, mas o senhor vai para o CDP da Raposo Tavares. CDP da Raposo Tavares é um presídio, tem vários CDPs, né, no Brasil. Então tem o CDP de Cotia, tem o CDP da Raposo Tavares, que eu acho que pega Osasco ali, tem o CDP de Guarulhos, tem vários CDPs. E eu disse, não, eu não vou. E eu comecei a discutir com o funcionário, eu comecei a discutir com o policial que eu não iria. Até que um veio e falou assim, pastor, estava meio agitado, né? Porque eu não estava querendo ir para o CDP. Estourou sua liberdade provisória, rapaz. Falei, sério? Ele falou, é. Falei, então eu vou rápido. Vou pra rua. E eu tava esses dias todo preso sem nada. Não tinha entrado jumbo para mim, não tinha entrado toalha, não tinha entrado nada. Eu consegui conversar com um, conversar com o outro, arrumei uma toalha, arrumei um chinelo. Mas enfim, corpo de delito no Hospital das Clínicas. Fomos em 14 no bonde. Agora você imagina, você pastor, pai de família. Esse processo eu não devia mais, Rodrigo, porque eu já tinha sumariado esse processo em 92. Fiquei 6 meses preso, fui colocado na rua por falta de provas. Só que o Estado não deu baixa na captura, foi um erro do Estado. Entendeu? E eu voltei para a cadeia sem dever esse BO. Sem dever. Eu tinha tudo para ficar revoltado. Eu tinha tudo para chutar o balde, para desviar, mas em nenhum momento, desde o primeiro dia até o último que eu saí da cadeia, eu reclamei. Em nenhum momento eu acordei triste a ponto das pessoas perceberem, pô, pastor, você não tá legal. E eu com 4 filhos na rua, mantenedor da minha casa, você imagina. Em nenhum momento eu consegui entender que havia um propósito de Deus naquilo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, se não me falha a memória, a Bíblia diz que em tudo nós precisamos dar graça. E eu fiquei com esse versículo no meu coração do primeiro dia ao último dia, eu preciso dar graça. Por que eu preciso dar graças? Porque por mais que o ambiente não fosse cômodo, por mais que a circunstância não fosse favorável, ainda era muito melhor do que a que eu vivia quando eu fui resgatado da rua, como morador de rua e dependente de crack. Às vezes, no dia a dia, irmãos, nós mais reclamamos do que agradecemos. Isso aqui é muito sério. Nós não temos motivo para reclamar. Só de nós estarmos vivos é mais do que nós merecemos. Só de estarmos vivos. E aconteceu de que eu fui transferido para o CDP da Raposo Tavares. No CDP da Raposo Tavares, eu fiquei 2 semanas na inclusão. O que é inclusão? É um lugar que você fica e ali é passado para você todas as regras do presídio. Quem é que manda no presídio, como é que funciona o presídio e tal. E o preso, ele pode ficar ali no máximo 12 horas. E eu fiquei 2 semanas. Colchão fino, banho gelado, uma camiseta regata e uma calça de moletom. Próximo a ter uma tuberculose, pegar uma doença, porque estava frio na ocasião. E aconteceu de que eu chamei o diretor do presídio, depois de 2 semanas, para conversar com ele, para saber o que estava acontecendo. Ele falou assim, pastor, você não vai ficar na minha cadeia. O senhor devia 74 anos de cadeia. Você deve ser do PCC, rapaz, hoje. Você não vai ficar aqui. Eu falei, que PCC? Você tá maluco, doutor? Só se for do primeiro comando de Cristo. Eu falei para ele deu risada.
Você vai para Presidente Venceslau. O Presidente Venceslau era a cadeia onde estava o Marcola, o famoso Marcola, onde estava Fernandinho Beiramar. Eu falei, não, eu sou pastor. Não façam isso comigo. Detalhe, 6 horas de viagem de São Paulo para Presidente Venceslau. Como é que a minha esposa ia me visitar? Isso que eu Os meus filhos pequenos, com as minhas crianças, sem dinheiro. Porque nessa ocasião, a gente estava vendendo o café para almoçar de tarde. Firmão fazendo a obra, mas passando mó luta, varão. Mó luta. E aconteceu. Que eu conversei com o diretor, falei, ó, diretor, por favor, me deixa aqui, isso vai ser resolvido, eu não devo esse processo, a minha advogada vai vir e tal. Você não vai ficar aqui. Ele saiu, bateu a tranca, e nesse dia eu estava sozinho na cela. Todos que estavam comigo foi de bonde para outros presídios, e alguns foram para sumariar processos em alguns fóruns de São Paulo. Olha que coisa tremenda. E eu subi para a terceira pedra para orar. Eu já estava orando há mais ou menos uns 25, 30 minutos, quando abriu a grade, era horário do almoço, e o seu Luiz, que era um funcionário do presídio, um carcereiro, veio. Pastor, o almoço. Eu desci. Ele falou, pastor, eu estava ouvindo ali o diretor falar que vai mandar o senhor para Presidente Venceslau, pastor. Puxa vida. O senhor sabia que as câmeras estão com problema? Eu disse, não. Então, o sistema deu um problema aí. O técnico está vindo para mexer. Eu vou te emprestar o meu celular, pastor. Você vai fazer uma ligação de 1 minuto. Deu certo, deu. Se não deu... E na época eu estava trabalhando para um deputado federal chamado Roberto Santiago. E ele sabia que eu havia sido preso. E eu lembrei do telefone do camarada. Hoje, por conta do celular, você não consegue lembrar o telefone da esposa, né? Dos filhos. E eu lembrei o telefone do camarada. E foi o primeiro telefone que me veio na mente. Eu liguei. Eu falei, Deus, que ele atenda. Telefone desconhecido, o cara deputado. Como é que o cara vai atender? Eu não atendo telefonema de que eu não conheço. Eu não atendo. E ele atendeu na primeira. Alô? Deputado, é o pastor Naldinho. Ô, pastor Naldinho, tudo bem? Ô, Naldinho, o Ricardo falou que estava preso, pô. Já está preso tem algumas semanas. Eu falei, eu tô preso ainda. Você tá ligando da cadeia? Tô. Desliga esse telefone, você tá maluco, rapaz? Eu falei, doutor, me ouve aí, por favor. E contei a história para ele. Eu falei, eu não posso ir para lá, doutor. Deixa eu ficar aqui, dá um jeito aí. Ele falou, desliga isso daí que eu vou ver o que eu faço. Passou 20 minutos, o diretor da cadeia me chamou. Mandou me chamar, me tiraram da cela, me levaram para a sala do diretor e ele me fez uma pergunta. Rapazinho, quem é você? Falei, por quê? O senhor acabou de me entrevistar aqui, eu sou o pastor Naldinho, o Reginaldo Pereira da Silva. Falou, rapaz, ligou aqui 3 juízes, 2 desembargador, ligou aqui 3 deputados federal, de onde que você é? Quem é você? Falei, sou filho do rei, doutor. Esses aí não é nada diante do meu pai. O meu pai é mais poderoso que eles todos. Quem é o seu pai? Ah, meu pai criou o céu e criou a terra. Esses crentes é tudo louco. Esses crentes é tudo biruta. Ó, eles me ligaram aqui, se eu não te colocar aqui no raio, se eu não te pagar no raio, eu vou ter problema. Aí, organiza suas coisas. Eu falei, que coisa? Eu tô sem nada, doutor. O que eu tenho é o que está no meu corpo. E naquele dia eles me colocaram no raio. A cadeia estava lotada. CDP 1 e CDP 2. Cada CDP era contido por 9 raios. Cada cela poderia ter, no máximo, 12 pessoas, porque é uma pedra para cada um. Cada cela estava de 42 a 45 presos. Então dormia de 2 de valete em cada pedra, somava 24, o restante ia para a praia, chamado de praia. Colocava o colchãozinho no chão, ia dormindo de valete até entrar dentro do banheiro. Então começava na grade e terminava dentro do banheiro. Então, assim, os caras que já tinham tirado cadeia ia pra burra, pra pedra. E os caras que nunca tinham tirado cadeia, que era primário, isso é uma regra do presídio, ia pro chão, ia pra praia. É um respeito que existe dentro do presídio, né? E aconteceu de que eu fui para esse raio. Quando eu entrei, vários ladrões me conheciam. Alguns já haviam roubado comigo, me conhecia da rua. Ficaram assustados porque acharam que eu estava ali desviado. Eu falei, não, continua pastor. É um processo antigo e tal. E aí, no dia seguinte, foi algo extraordinário. Porque eu fui colocado já no finalzinho da tarde. Eu entrei pro setor para conversar com os caras que mandavam na cadeia. Porque quem manda em alguns presídios no Brasil é o PCC. Não é o diretor da cadeia, não é a polícia, não é o exército e nem o governo. É o PCC. Infelizmente, é os caras que pilotam
a cadeia. E eu fui para o setor para conversar com os caras. E muitos me conheciam, outros não, ficaram sabendo quem eu era. E aí pediram para que eu escolhesse uma sala, né, um quarto Uhum. para morar. Eu andei no pátio, escolhi o quarto que eu queria morar. Fiquei nesse quarto, onde havia 42 presos. Aí tiraram um da burra para que eu subisse. No dia seguinte, abriu a capa, abriu a grade, abria 8 horas da manhã e eu fui pro pátio. E no pátio funcionava o futebol. O futebol era das 8 às 4 horas da tarde. E no parlatório era o cassino. Os caras jogavam baralho. Futebol valendo droga e baralho valendo droga. Então era valendo droga o dia inteiro. O dia inteiro. E eu fui pro pátio. Era véspera de visita. Era uma sexta-feira, então não havia futebol, porque precisava fazer a limpeza da cadeia. Uhum. Então, uns eram responsáveis de limpar o pátio, outros limpavam a cela, que geralmente os presos que já tiraram cadeia, que são mais velhos de cadeia, limpa a cela, e o restante vai fazer outras atividades, enfim, a gente prepara a cadeia para visita. E eu estava andando no pátio, e nesse raio que eu estava, que era o raio 1, do CDP1 da Raposo Tavares, havia um rapaz que morava na enfermaria e era paralítico, o Walter. E esse Walter cristão, e eles tinham uma igreja dentro da enfermaria, composta de 3 membros. Faziam 6 meses que eles faziam culto lá com 3 pessoas. Era o Walter e mais 2. E o Walter começou a andar, eu andava, por um lado ele ia me seguindo com a cadeira de roda, eu voltava, ele voltava. Eu percebi que ele estava me acompanhando. Achei aquilo meio estranho, comecei a falar em língua estranha dentro do pátio, os presos achou que eu era louco, falou, quem é esse cara aí? De que país que ele é? Olha a língua que ele tá falando. Eu falando com Deus e ele caminhando do meu lado, para lá e para cá, até que teve uma hora que ele falou assim, ô pastor, para aí, eu quero trocar uma ideia com o senhor. Pastor? Quem falou para você que eu sou pastor? Eu careca, sem camisa, de bermuda e chinelo, cheio de tatuagem. Quem é que vai imaginar que eu sou pastor? Só aquele que me conhece. A paz do Senhor, pastor. Eu falei, a paz. Quem falou para você que eu sou pastor? Pastor, quando o senhor entrou ontem na gaiola, na tua cabeça estava escrito pastor. Eu sonhei com o senhor há 30 dias atrás. Estou todo arrepiado aqui, pastor. E Deus falou para mim que quando o senhor viesse para cá ia acontecer um grande rebuliço nesse lugar. O raio que eu estava, estou todo arrepiado aqui, era considerado o pior raio da cadeia. Teve uma mega rebelião em 2006, que envolveu o PCC, não sei se vocês se lembram disso. Todos os presídios entraram em rebelião, nas ruas, houve muita morte. A rebelião começou nesse raio. Começou ali a rebelião de 2006, a mega rebelião. E eu fui para esse raio, eu fui colocado nesse lugar. E aconteceu de que ele me abordou, fez esse comentário. Quando ele fez esse comentário, que ele havia sonhado comigo, eu comecei a chorar. Eu falei, pô, Deus está comigo. Deus sabe que eu estou aqui. E ali eu comecei a chorar, comecei a orar, comecei a falar com Deus. Aí ele falou assim, pastor, eu quero te dar um presente. Amanhã você vai lá para a enfermaria quando abrir a capa, que eu quero te dar um presente. Eu falei, você nem me conhece, quer me dar presente, rapaz? Que presente você quer me dar? Você já fica com o pé atrás, né, dentro da cadeia. Ainda não sabia quem era o camarada e tal, se apresentou como cristão. Aí, beleza, quando foi no dia seguinte, 8 horas da manhã, abriu a capa, eu fui para a enfermaria. Quando eu cheguei lá, o Walter estava de joelho na burra orando. Ele conseguia se colocar de joelho, ele tinha 2 calos no joelho enorme. Ele orava de 6 a 7 horas por dia, com as perninhas toda atrofiadas. Ele não sentia as pernas, então ele passava horas orando, gostava de orar o menino. Ele terminou de orar, cantou 2 hinos da harpa e falou, pastor, o presente são essas 3 almas para o senhor cuidar. Eu já estou cansado. E aí ele falou, prega, pastor. A minha Bíblia não havia entrado ainda e não estava entrando Bíblia no presídio. Há muito tempo, porque acharam drogas e armas dentro das Bíblias. Havia um quarto dentro desse presídio, uma sala gigante com milhares de Bíblias, que muitas igrejas faziam doação, mas não estava entrando. Não estava entrando nem livro para a biblioteca, para eles lerem, e não estava entrando Bíblias.
E eu preguei uma mensagem, quando eu terminei de pregar, tinha 35 ladrão dentro da cela. Começou a entrar, eles começaram a ouvir a mensagem, começaram a entrar, e começaram a subir para as burras, começou a ficar gente dentro do banheiro. Quando eu terminei de pregar, estava lotado. Naquele dia, 16 voltou para Jesus. 4 aceitaram a Jesus. Foram 20 almas nessa pregação. No dia seguinte, já não cabia mais. No terceiro dia, o comentário era grande e já não cabia. O povo vinha cedo, quando abria as grades, eles já saíam correndo para entrar dentro da cela, porque se demorasse muito tempo, não dava para entrar. Uhum. Tinha dias que eu pregava na capa, na porta da grade, e Sim. todos do lado de dentro. Aí eu fui para uma reunião com os caras que mandavam no pátio e pedi um espaço para fazer o culto no parlatório. Caramba. E aí nós conseguimos esse espaço. A gente fazia o culto do lado do cassino. Então dava um aleluia aqui, o cara gritava truco. A gente dava um glória a Deus aqui, o cara falava ali um palavrão. Mas fomos fazendo o culto e veio as pessoas. Conclusão. 30 dias depois eu estou pregando e Deus falou para mim, prega hoje sobre milagre. Eu vou fazer milagre dentro da cadeia. Eu estou pregando, Rodrigo. Gringa, estou pregando, irmãozão, estou pregando. Daqui a pouco o Walter começa a gritar. A perninha dele começou a esticar, os nervos desatrofiar. E ele gritando, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Quando eu vi, Deus falou, ele vai andar hoje. Os ladrões do pátio tudo apavorado, ele gritando muito, ele estava sentindo dores. E Deus falou, coloca ele em pé. Eu peguei outro irmão, colocamos ele em pé. Quando ele ficou em pé, ele deu o primeiro passo, o segundo passo. E aí ele começou a andar, a cadeia toda explodiu. Os presos gritando, o paralítico tá andando. Os caras achou que era rebelião, os guardas lá em cima na muralha de fuzil. O diretor veio pra gaiola, ficou do lado de fora sem saber o que estava acontecendo. Quando ele viu o paralítico andando, ele começou a chorar. Nesse dia, foram mais ou menos uns 15 endemoniados. Caíram endemoniados e demônio, legião. Tinha um que vinha correndo a 2 metros de chegar na parede, ele pulava e batia a cabeça na muralha que tremia o presídio inteiro. Coisa feia. Eu expulsando o demônio e os caras cuidando do Walter. E naquele dia um milagre aconteceu e aí a porta abriu. Aí o diretor começou a me tirar todos os dias da cela, do raio, e me levava para orar na sala dele. E ali nós começamos a pedir algumas coisas. Aí começou a entrar Bíblia, começou a entrar livro. Até que um dia, um dos presos, que hoje é pastor na rua, o da Norte, o Eduardo, já é pastor em Guarulhos, meu filhão na fé, se converteu dentro do presídio nessa ocasião. Depois saiu da cadeia, veio trabalhar comigo nas clínicas, né? E tudo isso, voltando um pouquinho, só aconteceu comigo porque eu fechei as casas de recuperação. Quando eu entrei no CDP da Raposo Tavares, a primeira coisa que Deus falou para mim, ou você volta a fazer o que eu quero, ou você vai ficar aqui por tempo indeterminado. Eu falei, Deus, me perdoa. Deus falou, você fechou o que não era para fechar. Você fechou sem a minha autorização. E aí eu fiz um voto com Deus, que se eu saísse eu abriria quantas clínicas fosse necessária. E aconteceu de que o Eduardo chegou em mim e falou assim, pastor, eu sei tocar umas 2 notinhas aí. Dá pra... Só que não tem violão. Como é que nós vamos conseguir um violão? E não poderia entrar violão na cadeia. Porque uma corda de violão, você arranca um pescoço de uma pessoa fora. É verdade. É uma arma. Aí eu fui no diretor e falei, diretor, eu preciso de um violão. Você tá louco, pastor? É uma arma, os caras vão começar a arrancar a cabeça de gente. Aí falei, na minha responsabilidade, doutor. O senhor me dá o violão todo dia de manhã, a gente usa no culto, eu devolvo pro senhor. Pede pros funcionários conferir. No dia seguinte, abriu a gaiola e colocaram um violão para dentro. Rapaz, tem que ver que coisa linda. Os irmãos chorando, os presos, felizes. Porque tava entrando um violão pra gente poder usar no louvor. Montamos um grupo de louvor com violão e tudo dentro do presídio. Foi coisa tremenda. Aí começou a entrar as Bíblias. Começamos a fazer um trabalho lindo. Conclusão, fiquei preso 4 meses. Eu fui ouvido numa terça-feira, colocado em liberdade na quarta. Para mim ser ouvido demorou 4 meses. Foram 150 almas. E o Walter que saiu da cadeia andando para a glória de Jesus.